Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, o Senhor dos mundos, o único digno de adoração, o possuidor da orientação, aquele que determina o que foi previsto para cada coração. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que escolheu para nós Muhammad como mensageiro. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que nos concedeu a oportunidade de aqui estar para consigo conversar, para poder partilhar aquilo que pudermos deixar por forma a garantir que você o possa conhecer e adorar da forma que esteja ajustada ao que ele espera para lhe poder recompensar. Caríssimos telespectadores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Iftar Com. Este programa que é levado a si pela Al Furqan Moçambique em parceria com a Nur Televisão. Neste momento nós temos o grande privilégio de conversar com um sheikh que vem nos trazer aspectos importantes. Uma das coisas interessantes sobre o comportamento dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam é que eles tinham uma preocupação para saber o que era correto, o que deviam fazer, mas também tinham preocupação para saber o que não devia ser feito. Então nós também temos a preocupação de saber quais são as coisas que aumentam o valor do nosso jejum. Sim, queremos saber o que é que aumenta o valor do nosso jejum, mas hoje também estamos preocupados em saber que aspectos podem invalidar, que aspectos podem colocar em causa a validade, a aceitação, a recompensa do nosso jejum. E hoje contamos com um convidado especial, assim como tem sido de praxe neste programa. Convidados de luxo, convidados importantes, convidados especiais, convidados a quem Allah subhanahu wa ta'ala abençoou com nur. Convidados a quem Allah subhanahu wa ta'ala tornou capazes de garantir al-Furqan, de garantir o discernimento. E hoje, como disse, aliás, no lugar de eu dizer quem será ou quem é o nosso convidado para hoje, vamos testar até que ponto é que vocês estão atentos, até que ponto é que vocês estão a acompanhar, melhor dizendo, a nossa página, as nossas publicações. Partilhem comigo, por favor, aqui pelo Facebook. Já estamos em direto nas páginas Al Furqan e Nur Televisão. Partilhem comigo pelo Facebook. Quem é o convidado para o programa de hoje? Qual dos meus telespectadores sabe quem é o convidado para o programa de hoje? Temos aqui já alguns comentários. Ahmed Suleiman e Rabia Momad. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Os nossos telespectadores sempre a marcarem presença, mashallah, chegaram e logo de princípio querem mostrar que, olha, estamos todos aqui, estamos juntos, estamos a fazer o nosso programa. Olha, já temos, é importante frisar isto, temos o post a indicar o nosso convidado para hoje há mais de 5 horas. Quem é atento para nos contar ou para nos dizer o nome do nosso convidado para o programa de hoje? Quem é o sheikh que vai nos ajudar a aprender mais sobre os fatores que invalidam o nosso jejum? Vejamos se os nossos telespectadores são atentos. São e estão atentos. É isso que nós queremos saber. Se os nossos telespectadores são e estão atentos. Deixe-me espreitar aqui também a página da Nur Televisão
Ikima Sefo, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. E o nosso número de telespectadores vai aumentando, alhamdulillah. Não se esqueçam da regra. Peguem no link do programa e compartilhem no grupo do WhatsApp, compartilhem no grupo da família, deixem no status também do WhatsApp, partilhem nos vossos perfis do Facebook, coloquem este link até, eu disse, pode ser no grupo da família, pode ser no grupo dos amigos, até no grupo dos inimigos, vocês podem deixar. Pode ser até que ao ouvirem o que é partilhado aqui neste programa, os inimigos se tornem melhores amigos. Então não façam distinção. Qualquer oportunidade que tiverem de partilhar o bem, de partilhar a verdade, de partilhar conhecimento sobre Allah, conhecimento sobre o seu Rasul, sobre o seu mensageiro, conhecimento sobre a religião de Allah subhanahu wa ta'ala, não deve ser desperdiçada, ainda mais neste mês de Ramadã. E agora sim, um dos meus telespectadores já deu. A mana Cátia Otaviana dizer, eu também estou aqui, mashallah. E Kima Sefo diz que o chefe de hoje é Fabrique Juma. Depois temos Nesha Seidi a dizer que é o chefe Farouk Juma, mashallah. Já estamos numa boa direção. Já temos aqui alguns telespectadores a chutarem o nome do nosso convidado para hoje, alhamdulillah. A mana Cátia Otaviano a dizer que também está aqui. Mana Cátia Otaviano, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nesha Seidi, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos espreitar a página Al-Furqan Moçambique, o que é que temos aqui, quem comentou, quem deixou boa, já temos aqui Enzo Del Pino, Madania Razak, Mutaro Jaló e quem mais temos? We Love Quran. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, queridíssimos telespectadores. Depois temos o Enzo a dizer que está ligado. O Mandio, o Mandio Islam diz, estou 100 megas. Coitado, acho que deve estar no modo gratuito. Quando está no modo gratuito, aceita abrir a live, produção? No modo gratuito, aceita abrir a live? Coitado, ele só está a ver comentários. Subhanallah. O convidado de hoje é o Sheikh Farouk Juma, disse o Isufo Borges. A Augusta Moura, por outra via, diz que o convidado de hoje é o Sheikh Nuru Mekupe. É o Sheikh Nuru Mekupe, como ela diz. Sheikh Farouk Juma é o nosso convidado para hoje. Produção, já está pronto o nosso Sheikh? Já podemos receber o nosso Sheikh no estúdio? Ok, daqui a pouco chega o nosso Sheikh. Aliás, chega não, senão vão pensar que o Sheikh Farouk é atrasado. O Sheikh Farouk não é atrasado, está aqui conosco desde a hora do Salatul Maghrib, mashallah, e está mesmo aqui com a minha produção. A minha produção tem aquela particularidade, quero garantir que o Sheikh esteja bonito, apesar de que o Sheikh Farouk, mashallah, já é bonito de natureza, não precisa de retoques. Inclusive, lá para a casa do Sheikh Farouk, parabéns pelo bom trabalho que está a ser feito, mashallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala recompense com khair. Amin ya rabbal alamin. Agora, a minha produção quer salvaguardar que o microfone está no ponto, o áudio está sincronizado, os telespectadores vão ouvir sem nenhum problema. Olha, produção, parece que o Sheikh Farouk trouxe qualquer coisa de especial aqui no programa. Estamos a chegar a quase 100 telespectadores, o que não é muito comum desde que começamos com este programa. Fadal, Sheikh. Alhamdulillah, estou feliz por perceber que a chegada do Sheikh Farouk está a trazer aqui. Agora, não sei se é o Sheikh, não sei se é por causa da preocupação, os meus telespectadores não querem deixar que o seu jejum seja anulado, mas estou feliz por perceber que estamos a ter cada vez mais telespectadores a acompanhar o nosso programa, mashallah, que Allah subhanahu wa ta'ala recompense a todos vocês. Sheikh, deixa eu chamar a minha comparsa Selma Otaviano. Mana Cátia Otaviano, por favor, chama Selma Otaviano. Sheikh Farouk Juma, e Kima disse, eu queria dizer Sheikh Farouk Juma, mashallah. Mufti Adam Sidat, mashallah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikhana. Selma Otaviano também já chegou. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mas quem chegou, quem já está aqui ao meu lado no estúdio, é o nosso convidado para hoje, Sheikh Farouk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan, ya Sheikh. Ahlan wa sahlan. Marhaban. Queria agradecer em primeiro lugar a Allah subhanahu wa ta'ala pelo dom da vida e por ter nos concedido a oportunidade de estarmos aqui e por ter nos também endereçado este convite. Agradecemos aos organizadores deste evento. E gostaria também de mandar uma saudação para o telespectador que esteja a acompanhar-nos do outro lado. Barakallah fikum, Sheikh.
Hoje nós recebemos o Sheikh Farouk porque queremos conversar e queremos alertar a todos os nossos telespectadores a respeito de alguns aspectos que podemos estar a praticar, que podem acontecer conosco, conhecendo ou não, e que por algum motivo possam anular o nosso jejum. Já nós estamos no mês de Ramadã, mês de recompensas, mês de promoção, mês de jackpot, como costumam dizer os nossos ulama, e é importante que nós consigamos ter a certeza de que estamos a tirar o máximo proveito e também evitar qualquer coisa que pode colocar em risco o proveito deste mesmo mês de Ramadã. E este jejum é uma das ações que Allah subhanahu wa ta'ala tanto aprecia. E Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, gostar do jejum, disse num hadith Qudsi da autoria de Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu: Kullu amal ibn Adam lahu, illa as-sawm. Todas as ações do filho de Adam são para ele, excepto o jejum. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Porque certamente o jejum é para mim e eu é que trato da recompensa. É um fato especial. Lembro de já ter acompanhado algumas palestras dos nossos ulama a explicarem sobre isso, como Allah subhanahu wa ta'ala traz este tratamento especial. Então, hoje nós queremos, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, junto do Sheikh, aprender sobre os nulificadores deste jejum. Mas antes de nós falarmos sobre a nulificação, Sheikh, o que é jejum à luz do Islã? O termo som, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. O termo som, este termo em árabe já havia sendo usado na outrora, antes da chegada do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Os árabes tinham o hábito de usar o termo som, porque o som significava uma abstenção, abster-se de qualquer coisa. Quando alguém abstém-se de falar, sempre teria o significado de som. Então, mas quando veio o profeta sallallahu alaihi wasallam, com a chegada do profeta sallallahu alaihi wasallam e o ressurgimento do Islã, porque as pessoas encontravam-se nas trevas da perdição, então começou a se usar novamente o termo som, mas num sentido restrito do Sharia, que quer dizer a abstenção da comida, bebida e tudo quanto é nulificador, tudo aquilo que anula o jejum da aurora até o pôr do sol. Então, já não significa mais aquela abstenção quando a pessoa abstém-se de falar, não. Agora tem o sentido de abster-se da comida e aquilo que anula o jejum. Estaríamos a falar das relações íntimas e mais outras coisas. Jazakallah khairan, Sheikh. Este jejum tem categorias, Sheikh? Existem categorias de jejum? Queria se referir a categorias? Portanto, estamos a falar de existir talvez algum que seja obrigatório, algum que seja facultativo, algum que tenha mais recompensa. O jejum é tratado da mesma forma. Gostava de perceber, era neste sentido. Claro que o jejum tem categorias. Tem o jejum aquele que é obrigatório, que é o jejum do mês de Ramadã, e na fase primordial do Islã, o jejum do mês de Ramadã era opcional. Há quem preferia jejuar e há outro que preferia dar em caridade. Mais tarde, esta sentença, este hukm foi revogado e, tanto, tornou-se o jejum obrigatório para todos. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum." Todo aquele que estiver são, saudável em sua estadia no estado de viagem deve jejuar o mês de Ramadã. Então, a pergunta que se levanta: o que as pessoas jejuavam antes do Ramadã, da instituição do Ramadã? Porque ele foi instituído no segundo ano de Hijra. O que as pessoas jejuavam? As pessoas jejuavam o Som Yom Ashura, que era obrigatório. Depois passou a ser um jejum facultativo. Então, temos o jejum de Ramadã como jejum obrigatório e temos os jejuns facultativos, que é o caso de Yom Ashura e Ayyamul Bid, que são os 3 dias, que são os dias de lua cheia, 13º, 14º e o 15º do calendário lunar. Assim como o jejum de segunda-feira e quinta-feira. Jazakumullahu khairan, Sheikh. Agora sim, depois de entendermos, aqui é um fator que certamente nem eu nem os meus telespectadores sabiam, que o jejum como obrigação foi instituído a partir do segundo ano de Hijra. É uma informação, mashallah, importante e nos ajuda a conhecermos um pouco melhor da nossa história. Se calhar deixarmos uma questão: quantos jejuns
quantos ramadanes o profeta Muhammad sallallahu observou na sua vida. Ah, sim. Aí é só fazer conta. Bem, pode falhar. Né? Boa, está aqui a pergunta do Sheikh. Aqui é só fazer contas. O Sheikh já deu uma boa dica. Segundo ano de Hijra. Sendo que o Ramadã foi instituído como jejum obrigatório no segundo ano de Hijra, o Sheikh pergunta quantos jejuns o profeta sallallahu alaihi wasallam observou. Agora é só cada um saber quantos anos o profeta... Exato. Quantos anos o profeta viveu depois de Hijra e depois de ali fazer mais ou menos, se for o caso. E eu estou à espera de ver os comentários aqui na nossa página. Depois o Sheikh vai dizer se está ou não correto. Sheikh, quais são as coisas que anulam o jejum? Bem, são várias coisas, vou fazer menção de cada uma delas, entrando um pouco em detalhe por questões do tempo que nos permite. Exato. Não nos permite muito bem. Então, a primeira coisa que sem dúvidas, há consenso entre os álamos que anula o jejum é o fator de relações sexuais, relações íntimas entre os cônjuges. Não. Então, em caso de acontecer isto entre cônjuges que recai sobre eles a obrigatoriedade de jejuar o mês de Ramadã, então é que o seu jejum fica nulo e eles têm que observar a questão do jejum dos 2 meses. Subhanallah. 2 meses em dias consecutivos. Allah, 60 dias seguidos. Sim. Não, isso para pagar um dia. Em dias que não sejam intercalados. Significa deve pagar por aquele dia que eles incorreram no ato. Aquele ato que já foi consumado, então devem pagar por isso. Atenção, isto para aqueles que estejam a recair sobre eles a obrigatoriedade de jejum. Imagine que alguém, se estiver a viajar com a sua esposa, se alguma coisa acontecer enquanto eles estão de jejum numa outra cidade, estão no seu destino, estão lá para permanecer uns 3, 4 dias de trabalho, se acontecer este ato de relação íntima, então eles têm que jejuar um dia para fechar aquele. Para fechar aquele. Só que o problema, Sheikh, eu conheço meus irmãos. Agora que o Sheikh disse isso, as pessoas vão começar a marcar viagens agora no Ramadã. Não façam isso. Não, mas não há nada de pecado. E mesmo que se a pessoa durante a viagem incorrer neste ato de relação íntima, não tem nenhum pecado por isso. Apenas tem que fazer a reposição depois do mês de Ramadã. Barakallahu fikum. Então tem mais outros fatores que anulam o jejum, como é o caso da comida e bebida. Todo aquele que for a ingerir, tanto comer alguma coisa, beber alguma coisa, então neste caso ele terá que fazer a sua reposição no outro dia. Não. E quando falamos de comida e bebida, é aquilo que é consumido por via da boca ou por via das narinas. Temos também alguns irmãos que às vezes usam o spray, tem um spray que é via do nariz. Então, para os asmáticos, neste caso? Não, para as pessoas que têm tido problemas de sinusite. Ok. Então, é para aliviar a constipação. Então, aqui há um debate entre os álamos. Se for que aquele produto chega até a garganta, neste caso, invalida o jejum do indivíduo. Então, caso ele não sinta o sabor daquele produto na sua garganta, então, neste caso, o seu jejum então continua em dia, ele pode continuar com seu jejum. Há outros fatores também que anulam o jejum, que é tudo aquilo que é tomado no lugar de comida ou bebida. Estaria a falar dos soros, como que chama, talvez o termo aqui esteja a me escapulir, mas é um tipo de soro que é tomado com vista a hidratar o corpo. Não. Estaríamos a falar dos tipos de soro. O Sheikh explica-nos aqui sobre, atenção, caros telespectadores, sobre nulificador. O Sheikh já quer partilhar um nome? Sim, o nome seria o soro glicosado. Ok. É um tipo de soro que é usado para hidratar o corpo e este, realmente, ao indivíduo, ao ser aplicado este tipo de soro, ele fica com mais tempo sempre dispensando da comida e bebida. Não. Então, este tipo de soro é considerado como nulificador, diferente de outros tipos de injeções. Ok. E por causa das pessoas que apanham, por exemplo, insulina, Sheikh? A insulina
Não, a insulina não invalida o jejum, porque ele não é tomado como bebida. Um substituto de comida ou e bebida. Tem. Então, tem outros nulificadores que se também há um debate mais a fundo entre os ânimos, que é a questão do hijama, o capping, não sei como que chamam em língua portuguesa cá. Mas eu acho que este é um dos casos... O hijama é um debate muito a fundo, se a pessoa é permitida fazer o hijama enquanto estiver de jejum ou não. A maioria dos ânimos é de opinião que é permitido sim fazer o hijama. Não. E quanto ao hadith que o profeta Muhammad sallallahu disse, aftar al-hajim wal-mahjum, fica nulo, fica nulificado tanto o jejum daquele indivíduo que faz o hijama, assim aquele que é feito. Os ânimos são de opinião que esta pena, este hukm foi revogado e foi na fase primordial do Islã. Mais tarde, houve um hadith foi permitido aquele que esteja de jejum dar beijo à sua esposa, assim como fazer o hijama. E os sahabas faziam o hijama enquanto estavam de jejum e não faziam a sua reposição no outro dia e completavam o seu jejum durante o dia. Mas atenção, há aqui uma condição que os ânimos dizem que o indivíduo deve ou pode fazer o hijama quando houver uma necessidade premente para fazê-lo. Tanto estando de jejum. Estando de jejum. Exato. Porque isto vai enfraquecer, vai deixar ele um pouco fragilizado. Exato. Então, neste caso, para aguentar o dia. Caso ele não, porque se ele não aguentar, sentir-se obrigado a quebrar. Tem. Então, tem mais um outro nulificador que ainda não fizemos menção, que é a questão de vomitar propositadamente. O indivíduo que coloca, por exemplo, o dedo ou qualquer objeto para vomitar, neste caso o seu jejum fica nulo, salvo que seja um ato involuntário. Ok, bem. Jazakallahu khairan, Sheikh. Situações de indivíduos que se veem em condição de estarem a dormir, acordou, fez o suhoor, fez o salatul fajr, foi descansar e às 7h43, por algum motivo, tem um sonho molhado e ao acordar percebe que está nesta situação. O fato de ele ter tido um sonho molhado nulifica o seu jejum? Teve o sonho molhado durante o dia. Ele já tinha feito a intenção, fez o suhoor, foi fazer o salatul fajr e por algum motivo foi descansar. E no meio do descanso tem um sonho molhado. Portanto, ele acorda e percebe que teve aquela situação. Esta situação anula o seu jejum ou ele faz o banho e continua? Não, neste caso o seu jejum é correto e ele pode continuar com o seu jejum, porque neste caso o sonho molhado é tomado como algo que aconteceu durante o sono. E o indivíduo não tem opção durante o sono. Então, neste caso, ele deve continuar com o seu jejum do dia e não ficou nulo o seu jejum. Tem um aspecto também que não menos importante que nós fizemos menção, que é a questão do aparecimento do sangue de período, né? No caso das mulheres, o sangue pós-parto. Muitas das vezes as nossas irmãs têm colocado, imagina que esteja a jejuar, logo apareceu o meu período, a faltarem 10 minutos para o adhan. Como é que fica isto? Realmente dissemos que o seu jejum ficou nulo, tanto foi invalidado pelo aparecimento do período e que a mulher deve fazer a sua reposição no outro dia. Quanto a esse esforço, quanto a esse desgaste, entre aspas, que houve durante o dia, terá a sua recompensa, mas o seu jejum fica nulo. Portanto, ela, quando terminar o mês, precisa de repor aquele único dia que apareceu-lhe o período a faltar em 10 minutos. Exato, ok. Então, fica aqui também um esclarecimento importante para as nossas irmãs. Tabaco, Sheikh, anula o jejum? Tabaco, sim, claro, anula o jejum, porque o tabaco é um produto composto por várias substâncias, dentre elas a nicotina. Então, ele não é só fumo, ele é um fumo, mas constituído por várias substâncias, nicotina, mais outras substâncias, então que eles constituem um corpo ao ser inalado pelo indivíduo, então eles depois vão para o organismo. Então, os ulamãs são de opinião que o tabaco invalida o jejum e há mesmo opinião entre os ânimos que o tabaco é considerado de haram. Então,
o indivíduo deve evitar fumar enquanto estiver de jejum. Quando estiver de jejum. Sheikh, eu ainda me recordo, muito cedo diziam as pessoas, mas uma pessoa que comete riba, não vale a pena jejuar, porque ele automaticamente já comeu carne de outra pessoa. A questão é, primeiro nós sabemos qual é a gravidade do pecado da calúnia. Entretanto, a pessoa que por algum motivo incorre neste pecado, ela automaticamente anulou o seu jejum ou isto prejudica a qualidade e a recompensa do seu jejum? Bem, não há nada que consta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele disse que al-ghiba, que é a calúnia, falar mal, falar algo do desagrado do seu irmão muçulmano, não, que invalida o jejum. Não há nada que conste. Portanto, nós não poderemos sair e estar a invalidar o jejum das pessoas. Não. O que realmente consta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o hadith dizendo: "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'ama wa sharaba." Deus dispensa aquele jejum que está repleto de falsidades, de calúnias, falar mal dos outros, insultar. Então, este hadith, o sentido é mesmo de reduzir a recompensa do jejum. O jejum, entre aspas, fica fragilizado, e quando o jejum fica fragilizado, nenhum de nós se contenta com uma obra mal feita. Exato. Então, é uma obra, é um ato, é uma prática, é uma ação mal feita, acompanhada de muitos erros, muitas coisas que desagradam a Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan, Sheikh. Alguns comentários aqui no nosso Facebook. A produção, a Nesha Seidi diz que pede para nós convidarmos o Qari Abdullah Lunat, mashallah, o nosso Qari que esteve a recitar o Coran no programa de domingo no Masjid Fuyub al-Islam. Ótima prestação. Wa alaikum assalam, Raibo Patrício, como está? Cumprimento para o Sheikh Farouk Juma, uma figura de renome da cidade de Pemba, mashallah. Zamira Tulua, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ele diz: Sheikh, jazakumullah khairan pelos conselhos e um ótimo iftar para todos vocês. Caros telespectadores, enquanto eu vou lendo aqui as questões, por favor, não percam a oportunidade de aprender, melhor dizendo, de colocar as vossas dúvidas, seja pelo nosso Facebook ou pelas nossas linhas. Já temos uma chamada. Está a caminho? Ok, boa. Chegou uma chamada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nosso telespectador caiu? Ainda está em linha? Ainda está em linha o telespectador, produção? Ok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, caro telespectador. Ok, vou pedir a minha produção para... Já está aqui? Mashallah, com quem temos o privilégio de conversar? Ainda sem retorno, enquanto a produção trata de garantir a chegada. Um aspecto, Sheikh? Um aspecto por fazer menção. Enquanto a produção trata aqui da nossa chamada, o Sheikh quer fazer aqui um reparo, por favor. Fala, Sheikh. Sim, durante a nossa exposição com relação aos fatores que anulam o jejum, tínhamos nos capítulos de um fator muito importante, fazer a menção, que é a questão de libertar o sêmen ou as gametas femininas, no caso das mulheres. Isso pode acontecer por meio dos amassos, dos beijos, ou mesmo a partir da masturbação que o indivíduo for a fazer. Então, neste caso, o jejum fica inválido se o indivíduo for a pautar por um desses meios, amassos, até o sentido de a chegar até este auge. Então, libertar o sêmen. Então, neste caso, o seu jejum fica inválido e deverá fazer a sua reposição de um dia apenas, não o jejum de 60 dias consecutivos. Jazakallahu khairan, Sheikh. Temos alguém em linha? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Telespectador em linha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, com quem temos o privilégio de conversar?
Eu vou falar com Banji, Estou a falar na com cidade de Bemba. o seu nome, por favor? Banji, Banji. sim. Mashallah, da cidade de Pemba. Como é que está a cidade de Pemba, meu querido irmão, neste tumulto todo? Está seguro, meu irmão, sua família, estão seguros? Estão seguros, mas chuva, aqui chuva. Que Allah subhanahu wa ta'ala proteja a todos vós e a todos nós. Amém, ya Rabbi. Inshallah. Meu querido irmão, quer deixar alguma pergunta? Quer saudar o Sheikh Farouk? Fique à vontade, por favor. Quero que você. Dizia? Alô? Sim, sim, sim. Queria perguntar Naam. se é obrigatório fazer solat del tarawih. Se é obrigatório fazer o Salat al-Tarawih. Taib. Jazakallahu khair. Sim. É assim, querido irmão, esta pergunta nós vamos guardar e quando trouxermos um sheikh que venha com um tópico relacionado a isto, vamos pedir para responder. Hoje, eu vou pedir para que as questões sejam direcionadas ao tema que o sheikh está aqui a abordar. Questões que anulam ou que nulificam o nosso jejum. Tudo bem? A sua pergunta é importante, entretanto, porque este não é o tema, nós vamos colocá-la guardada. E assim que recebermos um convidado que esteja a falar sobre este assunto, vamos colocar e pode acompanhar a resposta, tá bem? Inshallah. Inshallah. Caiu a chamada do nosso telespectador. Sheikh, enquanto recebemos o nosso telespectador, recebemos aqui uma pergunta da Cátia Otaviano. Ela dizia que tem ouvido que a pessoa que faz jejum sem salat é igual a estar a fazer dieta. E ela gostava de saber se esta questão é verídica ou não. Portanto, ela quer saber se não fazer salat também anula o jejum. Bem, eu aconselharia a nossa irmã a pautar e envidar esforço de fazer o salat. Não. E não apenas cingir-se em dar ouvido às pessoas e querer abandonar tudo. O nosso conselho é que a nossa irmã faça o esforço de observar o salat e se conseguir conciliar as duas coisas, terá a sua recompensa e que Allah subhanahu wa ta'ala confira-lhe firmeza. Agora, quanto à questão de estar a jejuar e não observar o salat por muitos anos, isto coloca-lhe num perigo evidente. Que Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, a nossa irmã, por acaso, Sheikh, é uma pessoa firme no seu din, que pratica o seu salat celta. Certamente que ela coloca esta questão mesmo para elucidar os demais irmãos. Não quero desencorajar aqueles que estejam a observar o jejum. E nós temos que ter o hábito de não desencorajar as pessoas, portanto, e dar a eles a mais força para que possam se juntar a nós ao salat, bashir wa la tunafir. O professor deem boas novas pessoas, chamem mais as pessoas e não afugentem as pessoas do din. Muitas das vezes tenho visto esses memes no TikTok que afugentam, que dizem pode fazer o quê, mas não vale nada. Jejuar sem rezar não vale nada. E já imaginamos quantas pessoas se começarem a abandonar o jejum, e aí onde estaremos? Aquela pessoa nem jejua. Como que não jejua? Se você disse que não vale o seu valia a pena. Então devemos mais chamar as pessoas para a observância do salat. Jazakallahu khairan, Sheikh. Produção, a nossa chamada ainda está em linha? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, com quem tenho o privilégio de conversar? Alima Binta. Alima, de onde é que nos liga? Não, Pemba. Oh, Pemba, Sheikh Farouk, mashallah, trouxe todo o Cabo Delgado para o programa. Como é que está a irmã Alima? Como é que está Pemba? Como é que está a sua família no meio desta situação difícil? Eu estou bem, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sim, a minha família está aqui. Barakallahu fikum. Que Allah subhanahu wa ta'ala vos preserve. Amém, ya Rabbi. Querida irmã, quer deixar alguma pergunta? Quer saudar o nosso Sheikh? Sim, primeiro saudar o Sheikh. Naam. Alaikum assalam. E também tenho uma pergunta. Esteja à vontade. Pode colocar a pergunta, por favor.
Sim, eu acompanhei que o salário tarawih não é obrigatório. Acompanhou o quê? O salário tarawih não é obrigatório. Taib, acho que a sua pergunta... Mas pode continuar, pode continuar. Sim, mas tem uma situação. Sim. Vivo a 25 minutos da mesquita muito frequente. Há quanto tempo? 25 minutos. Não, sim, sim. Consigo ouvir, tá? Sim, eu tenho feito da Jumá e tarawih, Sim, sim. visto que sou nova aqui na cidade de Pemba. Ok. Só que tenho recebido alerta, né, de que é um pouco perigoso a volta do tarawih no caminho onde eu paro. Ah, tudo bem. O Sheikh Então- Farouk perguntava, irmã Lima, o Sheikh Farouk perguntava, da sua casa, consegue ouvir o adhan feito na mesquita? Sim, eu consigo, mas não da mesquita onde frequento. Tem outra mesquita do mercado. Essa é mais próxima da sua casa. É mais próxima, mas eu prefiro a outra. Tem algum motivo para preferir a outra? Sim, sim. Qual? Não saberia explicar exatamente, mas, por exemplo, na primeira vez que eu fui à mesquita perto de casa, Sim. percebi que ele não tem feito palestra. Ah, tudo bem. Bem, tudo bem. Eu vou... Sim, a forma de oração, né, é diferente. Daí que venho visto na mesquita anterior, lá em Nampula. Ok, ok. Bem. Portanto, neste caso, a sua dúvida seria como deve proceder, tendo em conta que a mesquita está a 25 minutos da sua casa, entretanto, existe a iminência de algum perigo na hora de retorno, é isto? Sim, sim. Jazakallah khairan, irmã Lima, eu vou pedir excepcionalmente, apesar de não ser o tópico da nossa conversa, mas por ser uma preocupação pontual, eu vou pedir ao Sheikh Farouk para nos ajudar em termos de recomendação para a nossa irmã, tendo em conta, Sheikh, que ela tem um masjid próximo. Produção, acho que podem fechar a chamada para não gastar o crédito da nossa telespectadora. Ela tem um masjid próximo, entretanto, pelo menos para o Salatu Tarawih, tem esta opção e tem uma mais longa, mas diz que prefere a outra por causa de questões de palestra. Bem, com relação a esta questão do Salat Tarawih, não é obrigatório, não é obrigatório. Não quer dizer isso que a gente deve dispensar o Salat Tarawih e não ir fazê-lo. Em sim, considerando aqui a questão de segurança, então é melhor que ela faça em casa, e as mulheres são recomendadas a fazer uns salates facultativos em casa. Então, associado a esta questão de segurança, é melhor que ela faça em casa, ou no mínimo aproxime essa mesquita mais próxima. Não sei como é que ela é observado o Salat Tarawih. É possível que seja aquele formato muito antigo, onde a correr, apenas onde se faz a recitação do Surat al-Ikhlas, Kulu Allah, Kulu al-Kawthar. Então, talvez não é do agrado dele esse formato, e são muitos rakantes, 20 rakantes. Então, nesse caso, aconselhamos a nossa irmã que faça o Salat Tarawih em casa, que são 8 rakantes, 2 em 2 rakantes, e ela recite aquilo que ela consegue recitar do Coran. Faqra ma tayassar lak min al-Quran. Jazakallahu khairan, Sheikh. Jazakallahu khairan. Temos outro telespectador. Produção, eu quero 2 pedidos. O primeiro é para tomarem nota da pergunta do telespectador Banjo que ligou de Pemba. O segundo é um reforço a um pedido dos nossos telespectadores que estão no estrangeiro. Peço, por favor, que um dos nossos 2 números tenha WhatsApp para recebermos chamadas do estrangeiro. Atenção, caros telespectadores, quando disponibilizarmos o WhatsApp, só vamos atender chamadas de números do estrangeiro. Já temos o telespectador ali? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, eu consigo ouvir, produção. Peço para aumentar um pouco o meu retorno. Com quem tenho o prazer de conversar? Aqui, Raiz, nasceu a partir da cidade de Quelimane. A partir da cidade de Quelimane, mashallah. Já estivemos no norte, agora voltamos um pouco aqui para o centro do país. Província da Zambésia a marcar presença. Querido irmão, como está? Alhamdulillah, não sei.
Barakallahu fikum. Nós estamos bem pela graça e misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Estamos na reta final. Você é o nosso último telespectador. Quer deixar uma pergunta ou quer saudar o Sheikh Farouk? Quero deixar uma pergunta. Por favor. A pergunta é: eu na minha casa, aliás, onde que eu trabalho, Não. é no meu setor de trabalho. Então, ali tem cães. Então, na hora de sair, às vezes me dá. Então, é possível ir na mesquita com aquelas roupas que cães de carteira. Ok, portanto, a sua pergunta é sobre o setor onde ele trabalha, tem cães, quando ele sai, geralmente os cães lambem a ele e ele quer saber se pode fazer o salat com esta vestimenta. Uma pergunta, antes de terminar, só para facilitar aqui o trabalho do Sheikh. A única forma que tem de trabalhar é perto dos cães, não tem como sair sem passar por eles? E às vezes tem que correr para poder abrir o portão, sair logo antes de. Ah, ok, mas tem dias que tenta correr e mesmo assim os cães vêm dar um salam especial. Sim. Então, Jazakumullahu khairan, querido irmão. Vamos deixar aqui a pergunta para o Sheikh. Também, por ser uma questão pontual, eu vou pedir ao Sheikh Farouk para nos ajudar. Masha. Realmente é uma questão pontual. Há irmãos que estão a vivenciar esta realidade. Tem um patronato deles que cria cães, então fica difícil eles se distanciarem desta realidade. Bem, para o nosso irmão, diria que ele deve ficar muito atento ao momento que o cão vem diante dele e lambe-lhe. O problema não é o corpo do cão, é a saliva, a língua do cão, a saliva que advém da língua do cão. Então, neste caso, se notar que o cão deixou ou lambeu uma parte da sua roupa, deve tirar aquela roupa e lavar aquela parte onde tocou a saliva do cão por 7 vezes e a última parte deles com algum desses prefiro-me desses produtos que nós temos como sabão neste caso. Então, quanto à questão de o cão tocar-lhe, então naquela parte onde tocou-lhe também é que deve lavar por 7 vezes e a 8ª vez tem que usar esses produtos de higiene. Então, neste caso, aconselho ao nosso irmão, quando ele pretender ir para o salat, tem que ter uma roupa específica, que não é aquela mesma roupa que ele usa naquele quintal. Não. Allahu ta'ala ala wa ala. Jazakumullahu khairan. Temos uma chamada de Nampula? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está? Alhamdulillah, bil khair, não sei do seu lado. Alhamdulillah, também estou bom. Esta voz eu acho que conheço, não? É a voz do Sheikh Sani? MashaAllah. Abshir ya Sheikh. Ahlan wa sahlan. MashaAllah, Sheikh Sani Afonso a falar conosco a partir da província de Nampula. Sheikh, está aqui servido. Pode saudar, pode conversar com o nosso especial convidado, Sheikh Farouk Juma. Quero saudar a Sheikh Arafat, o Dr. também Farouk, MashaAllah. e os demais aí, a equipe também. Desejar um Ramadão Mubarak a todos. MashaAllah. Barakallahu fikum, Sheikh. Sentimos-nos honrados pela sua chamada. Olha que o nosso telespectador de Quilimane desligou a saber que era o último. Acho que a minha produção deve ter visto ali no Truecaller. Sheikh Sani Afonso. Não podemos ignorar. Vamos atender. Vocês são nossas eminências. Que Allah subhanahu wa ta'ala os abençoe. Que Allah os preserve. Que Allah aceite de todos vós o trabalho maravilhoso que vão fazendo para difundir o Islã. E que faça de vocês os primeiros a entrarem no paraíso, mas que nos deixe entrar logo a seguir. Amém, ya Rabbi. Amém. Podem pegar assim. Vamos puxar pelo Juba. Vamos puxar pelo Juba. Bem, Pronto, um forte abraço. não percebi, Sheikh? Não percebi?
Eu disse pronto, um forte abraço a todos. طيب جزاكم الله خيرا شيخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sheikh Farouk, nós estamos a escassos instantes de encerrar o nosso programa. O Sheikh esteve a falar connosco sobre aspectos que nulificam ou que anulam o nosso jejum. Existem algumas perguntas que foram surgindo, mas mais do que isso, o Sheikh é alim, o Sheikh conhece a sociedade moçambicana. Para terminar esta conversa, olhando até para o tópico, mas também para a época em que nós estamos, Ramadã, que conselhos é que o Sheikh gostaria de deixar como últimas considerações para todos os muçulmanos que nos estão a acompanhar? Bem, muito antes de deixar os conselhos, gostaria de deixar algumas coisas, se calhar, que têm deixado as pessoas em dúvida se invalidam ou não o seu jejum. É questão de extrair o dente, que é algo que as pessoas costumam dizer, será que o meu jejum ainda continua em dia? Não, o seu jejum continua em dia. Extrair sangue para análises, a questão de, por exemplo, usar a bombinha de asma, isto tudo não nulifica o jejum. Mesmo as injeções que temos pelos hospitais, que são constituídos por uma parte líquida e alguns medicamentos, todos os tipos de injeções, portanto, não nulificam o jejum, exceto aquele que nós fizemos menção, que é tomado no lugar de bebida e comida. Então, gostaria mesmo de deixar um apelo aos nossos irmãos que tirem o máximo proveito possível deste mês de Ramadã, para que possamos, no máximo, voltar a Allah subhanahu wa ta'ala, fazer muito dua, envidar o esforço de nos ocuparmos na recitação do Coran e pedirmos a Allah com muita vivacidade, para que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça ultrapassar as dificuldades da vida ou a situação no nosso país. São muitos ciclones, esta questão dos ciclones de forma cíclica, que têm vindo a acontecer de forma cíclica. Agora os nossos irmãos em Nampula, é a segunda vez durante este ano só que estão a ficar assolados pelo ciclone. Então são várias preocupações. A questão global do aumento do custo de vida é um problema global, não é só uma questão de Moçambique. Então vamos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, no máximo, que Allah subhanahu wa ta'ala olhe por nós e que possamos ter melhores dias nos anos vindouros. Bi-idhnillahi ta'ala. Amém, ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan, Sheikh. Nós agradecemos, caríssimos telespectadores, pelo tempo dispensado. Agradecemos a cada um de vocês por estarem sempre aí conosco. Genito Bernardo a fazer o Amin para o doa do nosso querido Sheikh. Lama Jaló, Musa Hamido, Binti Nur, Ismael Augusto, Alfredo Bakar, Sheikh Aminuddin Yusuf, Amido Embalo, Ivan Mutijani, Abdallah Ba, Malia. Jazakumullahu khairan a todos vocês por estarem aí, por sempre acompanharem o nosso programa, por sempre marcarem presença aqui no Iftar Com. É um privilégio para nós podermos contar com a vossa presença aí desse lado e esperamos poder voltar, inshallah, amanhã para mais um programa que leva ou que coloca o Islã na sua tela. Agradecemos ao Sheikh Farouk Juma por ter aceite este convite. Sheikh, antes de fechar, é permitido fazer suhoor estando no estado de janaba? É uma pergunta que surgiu agora. O suhoor, a pessoa pode ter mantido, por exemplo, relações com o seu esposo, acorda, ou até pode ser que tenha tido o seu período menstrual na noite anterior, acorda de madrugada, percebe que já está no estado de pureza, mas ainda não tomou banho. Neste caso, ela pode fazer o suhoor e só depois do suhoor tomar o banho para continuar o seu dia? É aconselhável não tomar a refeição enquanto estiver no estado de janaba. O hikmat, a prudência disto, só Allah subhanahu wa ta'ala sabe. Não. O professor não nos explicou. O aconselhável, o professor nos elucidou que o indivíduo que esteja no estado de janabat, impureza maior, se pretender dormir ou tomar uma refeição, no mínimo tem que fazer o wudu, tem que fazer a ablução. Então, neste caso, aconselho ao nosso irmão para fazer a ablução, no sentido de tomar a sua refeição de sihr, sahur,
e neste caso já poderá adiar o banho para mais tarde. Bem, inshallah. Jazakumullah khairan, Sheikh. Então, queridos telespectadores, nós terminamos por aqui. Mais uma vez, Jazakumullah khairan pela vossa audiência. Prometemos voltar, inshallah, amanhã, quando forem 18 horas e 45 minutos, para fazermos mais um Iftar com. Que Allah subhanahu wa ta'ala recompense a todos vocês. E não esqueçam, podem ganhar ainda mais recompensa se compartilharem este conteúdo mesmo depois do programa terminar, para que outras pessoas beneficiem deste conhecimento, estejam mais esclarecidas em relação à forma correta de adorar e agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Fiquem bem, até amanhã, inshallah, daqui direto para o masjid, para o Isha, e não saiam até o imam terminar no Salatul Witr. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi وبركاته. طيب شيخ جزاكم الله خيرا. الحمد لله كله بين